Olá pessoal, retomando as nossas videoaulas, a gente vai abordar o nosso próximo assunto, que é pesquisa operacional. Vamos tentar entender um pouco o que é pesquisa operacional, como é que a gente vai usar a pesquisa nesse contexto. Bom, vejam só, a PO ela trata da modelagem matemática de fenômenos estáticos ou dinâmicos. Os problemas no ambiente estático eles são chamados determinísticos. Nessa vertente, todos os componentes já são conhecidos e nenhuma aleatoriedade, em sua ocorrência é admitida. A grosso modo, a gente fala que no processo determinístico, nós temos a certeza que algo irá ocorrer. Então, trocando em miúdos, o ambiente é determinístico quando eu sei que algo vai acontecer nele. Já o ambiente estocástico, que é o nosso segundo caso aqui, os seus elementos eles apresentam uma probabilidade de ocorrência, ok? Ou seja, a gente pode falar que um processo estocástico é um processo onde há uma chance que algo aconteça ou algo ocorra. Olha só, para ficar mais claro. O conceito de estocástico determinístico. Estocástico, por exemplo, resposta estatística, nós temos a loteria. Quanto mais eu jogo, maior a probabilidade de eu ganhar. O que também não me impede de ganhar com um único bilhete. Percebam? Então, o meu processo é estocástico, quando eu tenho assim, eu começo a jogar, quanto mais eu jogo, maior é a minha probabilidade, mas não me impede de ganhar com um único bilhete. Já o determinístico, vejam, é uma aplicação na poupança. Eu não tenho nenhuma incerteza quanto ao meu ganho. A gente sabe que, dentre as aplicações que existem, a poupança é uma das mais fracas, mas ela te dá um ganho muito baixo, mas não tem nenhuma perda nesse tipo de investimento. Então, ele é um processo, ele é um conceito determinístico, ou seja, quanto mais eu invisto meu dinheiro na poupança, mais eu vou obter rendimentos. Então, não tenho aqui eu não entro no campo da incerteza de que eu não vou ganhar dinheiro. Se eu fizer, por exemplo, uma outra aplicação, digamos na Bolsa de Valores, eu vou aplicar nas ações da empresa X. Pode ser que essa empresa decole, pode ser que ela me leve à ruína. Nesse caso, vejam, eu não tenho certeza nenhuma, que eu vou ganhar alguma coisa. Eu estou arriscando. Então, o conceito de estocástico determinístico está bem explicitado nessa situação aí. Então, apenas resumindo, o processo estocástico, eu tenho uma chance que aquilo possa acontecer. No estocástico, eu tenho uma chance, uma probabilidade de que aquilo aconteça. Já no modelo determinístico, não, eu tenho certeza. Aqui no caso eu falei da aplicação da poupança, é certo que eu vou ganhar alguma coisa, pode não ser muito, mas há, nesse caso aí, uma certeza de ganho. Pessoal, voltando agora a falar sobre pesquisa operacional, eu coloquei aqui, o que é pesquisa operacional? Nós podemos definir então que a pesquisa operacional, que eu vou chamar agora de PO, ela é um método científico de tomada de decisão. Ou seja, é a organização de um sistema com uma base matemática. Então, eu conceituei aqui. A PO é uma área da matemática que utiliza modelos matemáticos, logicamente, estatísticos e algoritmos computacionais na resolução de problemas e tomada de decisão. Essa é a parte-chave da pesquisa operacional, É resolução de problema e tomada de decisão, ou seja, é uma ferramenta muito interessante, muito utilizada pelos gestores, Então, vamos fazer o seguinte, para entender um pouco mais sobre o que é a pesquisa operacional, a gente pode definir até que esse estudo da PO, ela tem fases. Vamos relatar algumas coisas aqui. Uma primeira fase seria formular o problema. Lembra que eu sempre falo em sala de aula sobre problematizar, Que a gente entender como é que o problema está se dando, como é que ele está acontecendo. Uma segunda fase, já avançando dentro do campo da matemática, seria construir um modelo. Uma terceira fase, a gente pode citar aqui como calcular uma solução. Depois, vamos testar se esse modelo que nós fizemos, ele é um modelo apropriado, é um modelo que vai atender, às nossas demandas. Depois, a gente vai começar a estabelecer controle, ok?
Aí a gente avança numa etapa de implantação de um sistema, tá? E por último, acompanhar essa implantação. Então, trocando em miúdos, isso é pesquisa operacional. Aqui embaixo, vejam, qual o objetivo da PO? A gente até falou um pouco nesse conceito. Ela fornece, né, para gestores, como eu acabei de falar para vocês, sistemas organizados, ou seja, estudos matemáticos, tá? Que são muito importantes na tomada de decisão. Ou seja, eu vou analisar aquilo através de um estudo, através de um formalismo matemático, tá? Para poder chegar a alguma conclusão na minha tomada de decisão. Agora vamos tentar entender de que forma a gente consegue fazer isso. Tem técnicas de pesquisa operacional. Ó, aqui eu citei algumas, tá? Tem outras. Aqui a gente está trabalhando com programação linear, com simulação computacional, que é bem interessante também. Teoria dos jogos é uma outra coisa bem interessante. Teoria das filas, que a gente também vai estudar, são situações bem interessantes como técnicas de pesquisa operacional. A primeira que a gente vai se aprofundar é a programação linear, né? Que é uma técnica que pressupõe a relação linear entre as características do problema, buscando a solução ótima, ok? E essas características elas vão ser representadas e relacionadas por meio de uma série de equações lineares, ok? Vamos entender um pouco mais como é que isso funciona. Vejam, dentro da PO, a gente vai entender como é que funciona essa questão da programação linear. Eu defini aqui 3 passos, tá? Para a construção de um modelo de programação linear. O passo 1, eu vou identificar quem são as variáveis desconhecidas do meu problema. Ou seja, aquele esquema que eu falei agora há pouco para vocês, a questão da problematização. Eu vou identificar quem são essas variáveis, tá? E eu vou representá-las através de símbolos algébricos. Vamos colocar aqui letras x, y, x1, x2, z1, como queiro. A segunda etapa, o segundo passo, eu vou listar todas as restrições existentes. Por isso é interessante e é importante nós entendermos a problematização. Se eu não consigo entender o meu problema, vai ficar difícil, por exemplo, eu passar dessa segunda etapa. Como é que eu vou saber quem são as minhas restrições, perdão, se eu não sei qual é o meu problema? Então, como definir onde é que ele é restrito? Eu preciso entendê-lo, eu preciso tomar isso a fundo. Vou explicar um negocinho para vocês. Algumas empresas, elas contratam um serviço, tá, de pesquisa operacional através de terceirização. Mas aí é necessário que o gestor da empresa que vai contratar participe ativamente desse estudo, porque ele é a pessoa-chave, né, o gestor, que conhece como é que as coisas funcionam. Então, é nessa parte interessante aqui, ó, nesses passos em que eu preciso que alguém da minha empresa defina. E na verdade, essa pessoa que define tem que conhecer muito a fundo o meu problema. Tá? Então, ela vai começar a definir modelos matemáticos que vão ser mapeados por engenheiros ou por estatísticos ou outros colegas, e eles vão precisar do conhecimento prévio dentro da organização em que eles estão atuando, ok? É só para a gente dar um exemplo melhor. Já o passo 3, que é a nossa última etapa na programação linear, eu vou identificar o objetivo, tá? Ou um critério de otimização do meu problema. Eu vou representar ele como uma função linear a partir das minhas variáveis de decisão, que eu já criei aqui no primeiro passo, tá legal? E sempre o meu objetivo aqui vai ser ou maximizar um problema, ou minimizar um problema, ou maximizar alguma situação, ou minimizar uma situação, ok? Essas são as 3 fases da programação linear. Bom, agora para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo aqui de um problema de programação linear. Vejam, a empresa Falidos Corporation produz 2 objetos, que nós vamos chamar de P1 e P2. O lucro unitário do objeto P1 é de 1.000 unidades monetárias. Já o lucro do P2 são 1.800 unidades monetárias. A empresa, a Falidos, leva 20 horas para produzir o P1, o objeto P1, e leva 30 horas para produzir o objeto P2. A gente sabe que o tempo anual disponível para essa produção é de 1.200 horas.
A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades anuais do produto 1 e 30 unidades do produto 2. Olha o que ele pede aqui. Mostre o plano de produção para que a empresa maximize os seus lucros nesses itens. Construa o modelo de programação linear para este cenário. Aqui eu fiz a resposta definindo nos 3 passos que eu citei agora há pouco para vocês. Então, vamos esmiuçar o nosso problema. A minha empresa, chamada Falidos, ela produz o objeto P1 e o objeto P2. O lucro do P1 é de 1.000. O lucro do P2, 1.800, correto? A empresa leva 20 horas para produzir o P1 e faturar ou ter um lucro de 1.000 unidades monetárias. E ela leva 30 horas para produzir o P2 e faturar 1.800. Isso aqui é o que o problema está me dando, esses dados. Então vejam, eles têm aqui uma demanda esperada para cada produto. A demanda anual é de 40 unidades do produto 1 e 30 unidades para o produto 2. O que ele quer? Ele quer que nós mostremos um plano de produção para que a empresa maximize seu lucro, tanto no item 1 quanto no item 2. Então, primeira coisa, primeiro passo é, vamos definir quem são as variáveis de decisão. Eu vou chamar de x1 a quantidade de produto 1 e vou chamar aqui de x2 a quantidade do produto 2. Então, o que eu fiz? Eu defini quem são as minhas variáveis. Eu tenho 2 variáveis aqui. A quantidade do produto 1 e a quantidade do produto 2. Percebam, eu crio essas variáveis a partir dos objetos que eu tenho de produção. Eu tenho 2 objetos, que é P1 e P2, então eu vou criar a variável quantidade do P1 e a quantidade do P2. O segundo passo, eu vou definir o objetivo. O que ele quer? Ele fala aqui que ele quer maximizar, vejam aqui, maximizar o lucro. Então a minha função é uma função de maximização, que eu vou chamar de maxi-lucro. Então, para que eu maximize o lucro, eu vou obter o quê? A quantidade monetária do produto 1, que é 1.000, vezes a quantidade do P1, que eu chamei de x1. Então, eu vou fazer agora 1.800, que é a unidade monetária do P2, multiplicado pelo x2, que é a quantidade de P2 que eu produzi. Então, aqui é o seguinte, é a quantidade produzida multiplicado pelo, pelo lucro monetário que eu tenho de cada unidade. Eu tenho que somar os dois para obter o lucro máximo, né? Então, é o que eu produzi, vezes quanto eu ganhei do produto 1, o que eu produzi multiplicado pelo que eu ganhei do produto 2. Fazendo isso, eu criei uma função aqui, defini o meu objetivo, que para maximizar o lucro eu preciso dessas situações. A terceira etapa são as restrições que esse cenário aqui está me dando. Bom, eu tenho várias aqui. Vamos começar a analisar. O produto P1, ele leva 20 horas. O produto P2 leva 30, é uma restrição. Então, aqui já é 1. Eu tenho aqui 40 unidades de P1 a produzir e 30 unidades de P2 a produzir. Isso aqui o problema está me dando. Então, vamos às restrições técnicas. Vejam, se eu tenho 20 horas para produzir o P1, então eu tenho 20 multiplicado por x1, que é o x1? É a quantidade do produto 1, mais 30. Que é meu 30? É a quantidade de horas que eu levo do x2. Quem que é esse x2? 30 vezes o P2. Né? No caso aqui eu tenho o meu x2, que é o quê? O x2 é a quantidade de P2, correto? E isso deve ser menor ou igual que 1.200. De onde você tirou isso daqui? Bem aqui, ele fala o seguinte. Sabe-se que o tempo anual disponível para essa produção são de 1.200 horas. Então, ele fornece que ele tem 1.200 horas por ano. Ou seja, como eu estou trabalhando com horas, eu já separei as variáveis aqui, nessa etapa daqui. Então, eu tenho 20 horas para o P1, então eu tenho 20 vezes o x1. Quem é o x1? Quantidade do P1, mais 30, que é do P2, vezes x2. Isso deve ser menor ou igual que 1.200. Essa é a minha primeira restrição. Tá? A segunda é uma restrição de demanda.
Ou seja, ele fala o seguinte, que a demanda esperada para cada produto é 40 unidades do P1 e 30 unidades de P2. Então eu tenho aqui o seguinte, que o meu X1 deve ser menor ou igual a 40, que é uma demanda, e o meu X2 deve ser menor ou igual a 30. Essa é a restrição de demanda que o problema está me dando. E aqui, ó, como não existe, tá, a negação não, como não existe uma produção negativa de um produto, eu estou dizendo para vocês que o X1, ou seja, que as minhas quantidades, tanto de P1 quanto P2, elas devem ser maiores, ou iguais a zero. Por quê? Porque não existe produção negativa. Então, isso é básico, tá? X1 e X2, ambos obrigatoriamente, no nosso modelo, porque isso aqui é um modelo, devem ser maiores do que zero, tá? Então, eu tive aqui 3 restrições que o problema me deu. A restrição do tempo, onde ele fala nas horas para produzir cada um. Depois ele fala nas restrições de demanda, que são exatamente 40 e 30, tá? E eu tenho a restrição de produção. Eu não tenho como produzir algo negativo. Então sai um produto ou não sai nenhum produto, mas menor do que zero, que é o que eu estou explicando aqui no último, não pode ter, ok? Então isso daqui é um modelo, tá, de um problema utilizando programação linear, pessoal. Bom, agora para deixar o nosso conceito melhor, vamos a um segundo exemplo. O exemplo 2 é o exemplo boa alimentação. Vamos ler juntos o problema. Para uma boa alimentação, o organismo precisa de vitaminas e proteínas. As quantidades mínimas necessárias são de 32 e 36 unidades por dia de cada uma delas. Tá? Então, eu preciso de 32 unidades de vitamina e 36 unidades de proteína. Vejam que o problema já começa a se formatar. O indivíduo tem à sua disposição carne e ovos para se alimentar. Ou seja, o problema está dizendo para mim que ele vai retirar essas vitaminas e proteínas de 2 alimentos. 1, carne, 2, ovos. Ok? Ele diz também que a carne tem 4 unidades de vitamina e 6 unidades de proteína. Veja que ele já está dando as restrições. A carne tem 4 unidades de vitamina e 6 unidades de proteína. E ele fala a mesma coisa do ovo. O ovo tem 8 unidades de vitamina e 6 unidades de proteína. Vamos à formulação do problema. Qual a quantidade de carne e ovos que devem ser consumidas para suprir a necessidade de vitaminas e proteínas com o menor custo possível? Veja que a função dele aqui agora não é maximizar, mas é minimizar o custo. Tá? Não é qual é o máximo que ele gasta, e sim o mínimo que ele vai gastar para fazer ou para manter essa dieta de boa alimentação. Ele continua falando aqui, sabe-se que cada unidade de carne custa 3 unidades monetárias e de ovo 2,5 unidades monetárias. Então, ele fala inclusive no custo delas para a gente poder formular. Vamos ao primeiro passo, definindo as variáveis. Bom, eu vou manter o X1 e X2 como padrão, tá, pessoal? Então, vamos lá. X1 é a minha quantidade da carne. E X2 é a minha quantidade de ovos. Haja vista que eu tenho essas variáveis aqui, que é o que ele cita, né? Então, X1 para a carne, X2 para o ovo. Segundo passo, vou definir os meus objetivos. Qual o objetivo que ele pede aqui? É para ter o menor custo possível, ou seja, eu estou em busca da minimização do custo. Então, o custo mínimo vai ser o quê? As 3 unidades monetárias da carne e as 2,5 do ovo. Ou seja, eu vou ter 3 do X1, 3 multiplicado pelo X1, que eu sei, que é o quê? É a quantidade de carne multiplicado por 3, que é o seu custo, mais a quantidade de ovos, que é o X2, multiplicado pelo custo, que o problema diz que é 2,5. Então, esse aqui é o meu objetivo, é 3 vezes X1 mais 2,5 vezes X2, tá, ok? Agora vamos ao terceiro passo, a gente vai definir as restrições. Então, a gente fala o seguinte, nós temos aqui que uma carne, ela tem
4 unidades de vitamina, 6 de proteína. Eu separei aqui. O ovo tem 8 vitaminas e 6 proteínas. Então a quantidade de proteínas para ambos é igual, que é 6, né? E aqui a gente fala o seguinte, que na vitamina são necessárias 32 unidades, ok, por dia, e proteínas são necessárias 36. Percebam, a gente anotando tudo que o problema dá, fica fácil de manter ou de mostrar as restrições. Então vamos analisar aqui. Bom, montando aqui o nosso modelo, nós vamos ter as seguintes restrições técnicas. Ó, para a carne, nós temos 4 vitaminas, 6 proteínas. No ovo, nós temos 8 vitaminas e 6 proteínas. Então, o primeiro modelo que a gente vai fazer é baseado na vitamina, tá? Então, eu tenho o X1, que é a quantidade de carne, ok? Então, quanto de vitamina eu tenho no X1? 4. Tá aqui, ó. 4x1. Eu tenho 4 vitaminas no X1, que é a quantidade de carne, e no X2, que é o ovo, eu tenho 8 vitaminas. Então, eu tenho 4 multiplicado por X1, mais 8 multiplicado por X2, sendo maior ou igual a 32. Haja vista que esse 32 é a quantidade por dia, né? É a quantidade mínima diária. Então, tem que ser acima de 32. Partindo desse mesmo pressuposto, a gente vai ter 6x1, ou seja, eu estou falando agora da proteína, ó. Eu tenho 6 proteínas na carne e 6 proteínas no ovo. Então, eu tenho 6 vezes o x1, que é a quantidade da carne, e 6 vezes o x2, que é a quantidade de ovos. E ele deve ser maior ou igual a 36. Por quê? Porque eu tenho um consumo, né, uma quantidade mínima de 36 unidades por dia. Então, essas são duas restrições técnicas. Bom, levando-se em consideração que a quantidade de carne e quantidade de ovos, ela não pode ser negativa, ó, eu tenho que dizer que x1 deve ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Lembrando que zero eu não tive o consumo, né? Eu não tenho um consumo negativo de proteína ou um consumo negativo de vitamina. Eu tenho um consumo zerado. Então, por isso, esse x1 e x2 aqui, ambos devem ser maiores ou iguais a zero. Essa é a nossa última restrição. Então, esse modelo aqui é o nosso segundo exemplo para a gente entender o nosso assunto de pesquisa operacional. Bom, agora vamos dar as respostas dos exercícios que eu deixei para vocês. Exercício de fixação 1. Vamos entender aqui. Um sapateiro faz 6 sapatos por hora, se fizer somente sapatos, e 5 cintos por hora, se ele fizer somente cintos. Ele gasta 2 unidades de couro para fabricar uma unidade de sapato, e ele gasta 1 unidade de couro para fabricar uma unidade de cinto. Sabe-se que o total disponível de couro é de 6 unidades. Olha as restrições aqui, ó. Couro eu tenho 6 unidades e o lucro unitário por sapato é de R$5 e o do cinto é de R$2. O que ele está pedindo? O modelo do sistema de produção do sapateiro, que o objetivo é maximizar o seu lucro por hora. Bom, então, o que nós temos aqui? Uma restrição de quantidade de sapatos por hora, né? Uma restrição do couro, de unidades de couro para fabricar tanto sapato quanto cinto, e nós temos o lucro, né, unitário de cada um, que é 5 para o sapato e 2 para o cinto. Então, vamos ver como é que vai ficar esse modelo. Vejam só. Eu chamo de X1 a quantidade de sapatos, né, da produção por hora, e X2 a quantidade de cintos por hora. Qual o objetivo dele? É maximizar o lucro. Então, a função de maximização do lucro vai ser 5 vezes X1 mais 2 vezes X2. Olha as restrições aqui, pessoal. Eu tenho restrição da quantidade de couro. Eu tenho 2 unidades para X1, uma para X2. Lembrando que ele deve ser menor ou igual a 6 unidades, que o problema me diz. A outra restrição que nós temos é a restrição de tempo. A restrição de tempo é 10 para o sapato e 12 para cinto. E ele deve ser menor ou igual que 60.
que é outra restrição do problema. E as duas restrições finais, que x1 e x2, né, é aquela questão que a gente sempre vê. Eu não posso ter produção negativa. Então, tanto a quantidade de sapato quanto a quantidade de cintos devem obrigatoriamente ser maior ou igual que zero. Bom, analisando, é um problema bem simples, né, pessoal? Esse primeiro. Olha, de onde vem essa fórmula aqui que a gente colocou, da maximização do lucro? De onde é o 5? Vamos voltar ao enunciado. O 5, ele me diz que é o lucro unitário por sapato. E o 2 é o lucro unitário por cinto. Então, como ele quer maximizar o lucro, eu vou em cima exatamente do valor. Então, eu tenho 5 vezes o x1. O que é o x1? É a produção do sapato por hora. E 2, que é quanto a gente ganha no cinto, que é a quantidade de cintos por hora. Então, fazendo essa conta aqui, né, essa equação resolvendo, a gente tem o máximo valor a ser obtido, ou seja, o lucro máximo a ser obtido. O resto são restrições da quantidade de couro, restrição de tempo e a restrição da produção não negativa. Tranquilo? Espero que todos tenham entendido. Partindo desse aqui, a gente vai agora dar a resposta do nosso segundo problema. Vamos ler. Um carpinteiro possui 6 peças de madeira e dispõe de 28 horas semanais de trabalho para confeccionar biombos ornamentais. Bom, então ele já está dando algumas dicas aqui para a gente. Ele tem uma limitação de 6 peças de madeira e ele dispõe de 28 horas por semana para fazer esse trabalho. Ou seja, eu tenho uma limitação de peças, que são 6, e tenho uma limitação de 28 horas por semana, correto? Ele se limitou a 2 tipos que venderam bem no passado. Então ele já tem 2 modelos na cabeça dele. Estima-se que o primeiro modelo requer 3 peças de madeira e 9 horas de trabalho, enquanto o modelo 2 necessita de 1 peça de madeira e 10 horas de trabalho. Então aqui eu tenho 3 peças para 9 horas e 1 peça para 10 horas, ok? Então vamos lá. Os preços dos modelos são 160 para o modelo 1 e 120 para o modelo 2. O que ele quer? Determinar o número de biombos de cada modelo que o carpinteiro deverá montar por semana a fim de maximizar a sua receita. Mais uma vez, ele quer maximizar o seu lucro, né? Ver onde é que ele vai ganhar mais dinheiro. Vamos olhar como é que vai ficar esse modelo. Aqui nós temos a resposta do nosso modelo. Vejam só. Quem é o meu x1? É a quantidade de biombos do modelo 1 por semana. E o meu x2 é a quantidade de biombos do modelo 2 por semana. O que ele quer? Nós já vimos que ele quer maximizar o lucro, ou seja, obter o maior valor em dinheiro possível nessa produção semanal. Então, eu vou chamar isso de lucro max, Lmax, né? Em função de x1 e x2, que são as duas variáveis aqui, tá? E eu vou trabalhar em cima dos valores que eu tenho. Para o x1, ele me deu R$160 e para o x2, R$120. Então, não vai sair dessa equação aqui, né, o valor do lucro. Então, ele tem 160, que é a produção do x1, né, e 120, que é a produção do x2. Quem são as restrições que ele tem? Ó, lá no problema ele fala, ele só tem 6 peças de madeira a usar por semana. Então, a gente vai pegar o seguinte, 3x1 mais 1x2, menor ou igual que 6, a restrição de peças, né? Ou seja, ele vai pegar aqui 3 peças para o x1 e 1 peça para o x2, dentro das 6. E a segunda é a mão de obra, que ele só tem 28 horas por semana. Então, ele vai levar as 9 horas para a quantidade de biombos do modelo 1 e 10 horas para a quantidade de biombos do modelo 2. Lembrando que isso não pode ultrapassar as 28 horas que o problema nos fala. E a última restrição que eu coloquei foi a restrição da produção não ficar não ficar negativa. Ou seja, a quantidade de biombos do modelo 1 e a quantidade de biombos do modelo 2, ela deve ser igual a 0 ou superior. Lembrando que nós não temos aqui, né, uma quantidade produzida de valores negativos. Então, eu não tenho menos 2 biombos. Eu tenho ou nenhum biombo foi produzido, ou X biombos foram produzidos. Tá ok, pessoal?
Espero que tenha ficado claro e vocês tenham entendido essas duas questões. Agora eu vou passar uma lista com mais outros exercícios para fixar mais essa parte. Obrigado, pessoal.